Shaolin, amados. Bom, amados, eu vou deixar uma mensagem aqui. Embora sabendo que não ouviram os profetas, o povo lá que saiu do Egito não ouviu Merushua, ou seja, Moisés, não ouviram os profetas, não ouviram Yahushua, não ouviram os emissários, certo? E a palavra também diz que muitos virão em nome dele, né? Ele fala assim, muitos profetas dizem vir em meu nome, portanto eu nunca vos enviei, né? Falam coisas do que eu nunca falei. Até com Yahushua, né? Eles, querendo se justificarem, disseram assim, em teu nome. Então vamos lá, vamos esquecer o que não é Yahushua, porque o que não é Yahushua é mentira. O que é mentira é maligno, é trevas. Então, dentro do que é Yahushua, muitas pessoas se dizendo ser de Yahushua, né? E na verdade, eu tenho até buscado sobre isso, e o que Yahushua tem colocado no meu entendimento, o que o Criador tem colocado no meu entendimento é que esse povo não é povo dele não, esse povo aí que fica discutindo, levando entendimentos próprios, né? Que ficam querendo dizer para você o que fazer, o que não fazer, como fazer, de que forma fazer, querendo te controlar, te dominar, te manipular. Isso não é o povo dele não. Veja bem, meus amados, quando ele criou todas as coisas, quando ele criou, ele já sabia tudo que ia acontecer, né? Mas ele criou esse mundo, ele diz que ele, assim, a palavra dele diz que ele não criou esse mundo por caos, mas sim essa terra para ser habitada. Veja bem, quando criou todas as coisas, ele não criou para que esse mundo chegasse ao que está aí hoje, não. É lógico que chegou porque o homem deu permissão para isso, né? O homem, saindo da dependência dele, ele abriu espaço para Satã vamos, se fosse introduzir o reino e os princípios dele nesse mundo. E isso é uma coisa que já de antes, né, era o que ele queria do Criador, né? O Criador não queria o reino da luz, né? Conhecimento do bem, e sempre o Satã quis implantar esse governo, essa que foi a grande questão da coisa aí, né? Implantar o governo de luz e trevas, dar conhecimento das trevas para a criação, e foi isso que realmente aconteceu, né? Então veja bem, Yahweh, ele não criou ao mundo para estar nessa situação de hoje. O povo acha que está evoluindo para quê? Para o precipício, né? Constrói avião, constrói carros, celulares e tudo, e estão achando que estão abafando. Tecnologia de alta, de ponta. Vou te falar para você, quando o homem deu espaço para o inimigo, ele abriu mão de coisas muito mais extraordinárias e muito melhores do que essa. Imagina só como é o reino da luz, como é que eles se locomovem, como é que eles se comunicam. Você já parou para pensar? Você parou para pensar em quando Filipe foi transladado para lá, sabe, precisa de avião para isso, precisou de avião para o Filipe ir lá pro, eles falam eunuco, né? Eunuco não, mas naquela questão do batismo, né, em Atos. Então, o que Yahweh tinha para nós era coisa muito mais melhor, né? O mundo, toda essa tecnologia, tudo isso de hoje veio com ensinamentos dos anjos caídos, né? O anjo caído ensinaram as escritas, os anjos caídos ensinaram toda essa tecnologia de hoje. Nimrod começou a construção de cidades, construção de prédios, né? A Torre de Babel pode-se dizer um prédio, que é aquele um prédio alto, né? Uma torre para levar lá no céu maior, não é isso? A construção, as construções, toda essa arquitetura toda, ela foi ensinada por as pirâmides do Egito. Então toda essa arquitetura foi ensinada, toda essa tecnologia, tudo aquilo que se tem hoje, foram criadas pelos anjos, foram ensinadas aos homens pelos anjos caídos. E Yahweh não tem nada com isso não. Yahweh
está só observando tudo. Ele deixou os princípios, ele deixou os mandamentos dele, mandou a mensagem dele. E agora cada um decide a quem servir, a quem seguir, aonde colocar o seu coração, né? Não foi para isso, para esse caos, não foi para essa tecnologia. E a gente acha muito bom, muito conforto, né? Muita tranquilidade. Mas o que eu quero levar é justamente isso. O mundo não é sistema religioso, não. Quando a palavra diz assim, saia dela, povo meu. Todo mundo fala, sai do sistema religioso, né? Todo mundo prega isso, né? Para sair do mundo, para sair do Egito. Isso é uma escravidão. O mundo é uma escravidão. A situação, olha, veja bem, o que fizeram com o povo do Criador, né? Aqueles que ainda respeitavam e andavam nos mandamentos dele foram perseguidos, foram espalhados pelo mundo, ocultaram, né, do povo, da sequência, da descendência desse povo a verdade. Esconderam da descendência, poucos, alguns, né? Alguns lá do povo dele, alguns permaneceu, poucas comunidades, né? Mas a grande parte foi isso, espalhou pelo mundo e introduziram impostores, né? Introduziram impostores, apagaram da memória deles, do povo, o conhecimento do nome, da descendência deles, o conhecimento do nome. Foi o que aconteceu com nós, apagaram de nós o conhecimento e o entendimento da verdade, não, né? Não nos permitiram conhecer a verdade. E com isso, o que nós entendemos? Que tudo falava que era Deus. E nós acreditávamos que era Deus. Então tudo era de Deus, tranquilo. Bom, a gente já sabe que Deus tem nada a ver com o Criador do Universo, que é simplesmente um impostor, né? Um usurpador. E aí? Nós sabemos claramente que não há associação entre trevas e luz, né? A gente sabe claramente que... Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, para mim levar esse entendimento para vocês, de acordo com a palavra e de acordo com o que eu quero levar a mensagem. Cabe a cada um, né, meditar. E porque eu já tenho tentado levar essa mensagem pouquinho a pouquinho, ali dando uma cutucada aqui, outra ali, e não é bem aceita. Não é bem recebida diante do contexto que vivemos hoje. Só que você diz que algo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não é? Mas você acha que tem que se adaptar ao mundo moderno, não é verdade? A toda essa tecnologia avançada que cada vez mais te desvia do Criador do Universo, né? Bom, cada um medite. Eu vou ler algumas coisas aqui. Vou ler alguns acontecimentos que houve no Velho Testamento. E vou ler a palavra em Manial, capítulo 6. Porque aquela palavra, ela abrange muitas coisas. E o Messias trouxe essa mensagem que é a mesma, né? É bem a mesma. Associação com o mundo. Amar o mundo e as coisas deles. Ele falou muito claro sobre isso. Então vamos lá. Está em Deuteronômio 7, de 1 a 4. E é o seguinte, está em Esdras 10. E Neemias, Kenaoken e Or. Vou ler 3 palavras aqui do Antigo Testamento. Depois a gente vai... Vocês vão juntando, analisando as coisas. Porque é um complemento. Essa palavra é um caminho, né, que nos leva à palavra viva, que é Yahushua, né? E Yahushua já nos deixou a mensagem clara. Seria bom que todo mundo lesse o livro de Manial, que é Mateus, do capítulo 6 ao 8, ou do 5 ao 8, que é o Sermão da Montante, e focasse no que ele fala ali, no Sermão da Montante. Se você conseguir viver isso aqui, parabéns para você. É isso aí que ele quer de você. Fora disso, é engano. E desculpa, não tem justificativa para nada, nem explicação. Precisamos viver realmente, não ficar falando, né? Então vamos lá. Quando Yahweh te introduziu na terra, a qual passas a possuir,
e tiver levantado muitas nações diante de ti, os heteus, os girazeus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, falando para o povo dele. É o que nós encontramos, né? Tudo é mais poderoso que nós hoje, dentro da visão humana. E ao teu ser supremo, Criador, as tiveres dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança. Ele já fala aqui, ó, não faça aliança nenhuma com nada que não é do povo de Or. Nem terás piedade delas. Palavra aqui. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos. Não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Bom, é de clareza cristalina a separação total e completa do que é o povo de Alro e do que não é o povo de Alro, do que é luz e do que é trevas. Podemos e devemos considerar algumas coisas baseadas nesses fatos. Sempre houve, e até nos dias de hoje, há apenas 2 nações coabitando a terra: a de Alro, o povo de Alro e o povo que não é de Alro. Sempre houve e haverá, até nos dias de hoje. E Alro afirma que, apesar da proximidade física, nada há em comum. E Alro proíbe associações entre elas. Faz parte da sabedoria concedida por Alro saber viver no mundo, sem pertencer e nem se associar ao mundo. Uniões em rebeldia, uniões, pactos, qualquer associação contra a determinação expressa de Alro não pode contar com a sua bênção ou o seu reconhecimento. Vou ler um texto agora que está em Esdras aqui para você ver o que aconteceu de fato no Velho Testamento. Porque é isso. Nós precisamos estar atentos a essas coisas e desassociar de tudo aquilo que não é do Criador do Universo. O povo dele é separado. Separado para Alro. O povo de Alro é separado para Alro. Separado do mundo, separado de qualquer outro tipo de comunhão, separado de qualquer associação com esse mundo. O que não é de Alro é mundo. O que não é do reino da luz é reino das trevas. Não existe associação. Vamos lá, Esdras 10, de 1 a 17. Eu vou tentar ler um pouquinho aqui, que é grande, né? Só para vocês terem ideia, terem noção. Depois vocês podem ler. Aqui falava sobre o casamento, uma situação de casamento ali, mas qualquer associação, qualquer pacto, qualquer união, qualquer coisa feita com o povo que não é de Alro, tá fora da palavra de Alro, tá certo? É complicado. Eu tô falando a palavra é complicada, a palavra não é fácil, a palavra é dura, entendeu? Mas eu preciso transmitir essa palavra. Ai de mim se não o fizer. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Alru, ajuntou-se a ele de Alchoru muita grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Então Zecanias, o nome dele é Solque Hanayalro. É difícil para mim também alguns nomes, tá, meus amados? Filhos de Yaú, Jeiel, um dos filhos de Elam, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Rim. Casamos com mulheres estrangeiras, fizemos associações com povos de outra terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Alchoru, para o povo de Alro. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Rim, e que despediremos todas as mulheres e os seus filhos segundo o conselho de Alro. Olha só o que aconteceu aqui. Fizeram associação com o povo que não era dele, casamentos, houveram filhos, e a ordem expressa de Alro era para separar o que é dele e o que não é dele. Associações ou casamento, seja lá o que for, que não é de Alro, é ordem expressa de Alro. Dentro desse povo, cada um medite. Que justificativas, explicativas, tem para todo lado.
questão é a gente ouvir Yahweh e saber o que ele quer desse povo dele. Vocês acham mesmo que esse povo da última geração ia passar de liso? É mesmo? Vocês acham mesmo, né? O povo do Egito sofreu, foi escravo, tiveram que passar pelo deserto. Você acha que você não tem que passar pelo seu deserto também, não? Vai vendo a história. O povo lá da Nova Aliança, a introdução da Nova Aliança, lá foram perseguidos, maltratados, tudo. Porque tinham convicção do reino à parte desse mundo. E naturalmente, as coisas que as nossas ações, o nosso proceder, ele revolta quem está por perto. É lógico, revolta quem está por perto, a revolta deles, porque a minha posição de fidelidade a Yahweh e a palavra dele, ela traz condenação, não preciso não, é a minha atitude que vai trazer a condenação, é a palavra de Yahweh que vai trazer a condenação. Eu não preciso falar nada, eu preciso agir, eu preciso ter o procedimento padrão do reino de Yahweh. É simples as coisas. Olha o que aconteceu, né? Eu vou pular um pouco, né? Então fala assim, veja bem. Então levantaram-se e se despediram de todos, né? Então todos os homens de Yahudá, Benjamim, em 3 dias se juntaram em Alxolirim no dia 20 do 9º mês, e assentou-se na praça da casa de Yahu, tremendo por causa dessas transgredices, casando, associando-se ao povo estrangeiro, aumentando a culpa. Agora, pois, fazei confissão ao Yahweh de vossos pais, e fazei o que é de seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Aminal, assim seja. Não. Peraí, meus amados. Segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito. Como é? Existe uma situação muito complexa e muito complicada hoje em dia, diante do povo, né? Aí eles perdem um tempo para isso, né? E assim fizeram. Está em Esdras. E em Neemias também, que é em 10, 28, 30, diz assim: o resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Urim, suas mulheres, seus filhos, todos que eles tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, conviveram numa imprecação e num juramento de que andariam nas leis de Urim, que foi dada por intermédio de Mehoshua, servo de Urim, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos de Urim, nosso U, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam a seus filhos para outra terra, nem tomariam os filhos de outra terra para si. É uma palavra muito séria essa palavra aí, né? Veja bem. É porque que acontece? A verdade é que o contexto que foi introduzido para o povo de Al-Rim, para aqueles dele, foi uma mistura generalizada com todos os tipos de raça, com todos os tipos de nações, com todos os tipos de religiões, seitas e tudo ficou misturado, né? E agora Yahweh chama o povo dele para sair do mundo, sair das associações, sair daquilo que não pertence a ele. Bom, se você não crê em Urim, se você realmente não tem emuná e convicção do que o Urim pode fazer por sua vida e de que ele pode te sustentar, é o que Yahushua disse, né? Ter o conhecimento para a gente meditar bem, né? Meditar bem sobre todas as coisas, se a gente realmente quer seguir, porque aquele que não pode largar tudo quanto tem não pode ser discípulo dele, assim dizia ele. Ele dizia: eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer divisão. Irmãos, irmãs, pais e filhos, irmãos e irmãs, e por aí vai. É a palavra minha, Yahushua, que é Yahushua não falava
dele próprio, ele falava do que ouviu de Yahu, e Yahu falava através de Yahushua. Então, falando que Yahushua falou e Yahu falou, dá tudo na mesma, é a mesma coisa. Não é verdade? Ele falou, não ameis o mundo nem o que há nele, né? Que comunhão há entre trevas e luz? Não é verdade? Não vim trazer paz, mas sim divisão entre pai e filhos, mãe e filhas, irmãos e irmãs. E falou claramente, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que ouvem a mensagem do meu Pai, a palavra do meu Pai, e as cumpre, e anda nelas, e as obedecem. Sim, diz ele. Né? Verdade? Ou eu, não é? Pode ser que na sua escritura é outra, cada dia muda mais um cadinho, né? Cada dia fazem umas mudanças de acordo com o que convém para eles, não é verdade? É por aí que está acontecendo. As coisas são feitas de conveniência. E veja bem, não tem nada a ver o contexto que vivemos hoje. Nós fomos aprisionados dentro do sistema justamente para não cumprirmos os mandamentos de Urim. Nós fomos presos numa Matrix justamente para isso. Foi isso que o Hassatan planejou. Porque não foi o que Yahu planejou, mas o homem deu permissão a ele de introduzir tudo isso. Então ele que montou todo esse conceito, tecnologia, todo essa estrutura que move o mundo hoje, não é de Al-Horim, é de Hassatan. Ele é o príncipe desse mundo, ele é o Deus desse século, assim é a palavra, diz isso. Tudo é dele. O povo de Al-Horim é separado, é outra coisa. E o povo de Al-Horim sai da escravidão, e Al-Horim liberta da escravidão, como libertou o povo do Egito. Mas o povo do Egito, saindo de lá, ele vai olhar para trás e ficava falando, não, mas lá nós tínhamos casa, comida, melhor lá, né? Conforto. Aqui nós estamos no deserto, né? E mesmo em Al-Horim provendo tudo, fazendo grande prodígio, o povo era rebelde e não queria ouvir. Por isso que não entraram na terra prometida. Não é verdade? É isso que Yahu quer de nós hoje. Cada um buscar o seu deserto, meu amado, e sair de toda associação de trevas que há na sua vida. Eu falo isso para minha vida também, tá? Quando ele fala comigo é para mim meditar. Eu estou meditando, estou ministrando isso, estou tentando trazer isso para minha vida dia a dia. Mas essa semana foi assim, taxativo, porque eu tenho tentado levar essa palavra mais nos grupos do Zap, no Facebook, no Gmail, no Google. Eu não tenho falado muito nos grupos em áudios, eu tenho falado muito sobre isso. Mas eu vejo muita rejeição, né? Que não pode, como pode ser, que não tem jeito. Não confia no Criador, né? Na força e no poder dele. E aí, se tiver que morrer? A vida é dele, não foi entregue para ele. Shaul passava frio, fome, nudez. Bom, em prol. Você acha que como vivia o povo lá? Só tem aquele povo que realmente viveu, foi o povo ali no começo ali. Viveu e sofreu, porque depois disso plantaram engano aí. E tudo foi pro engano, né? O povo dispersou. Aqueles que conseguiram se salvar se dispersaram pelo mundo, né? Foi todo disperso. Já bem antes disso já estava sendo disperso, né? Mas ali se dispersaram. Teve a questão da Hanavalona, do povo que se refugiou ali em Sacalavacas e Madagascar, lá na África, que veio tudo, que foi. Essa história não é história para agora, mas vocês conhecem, vieram, estão aqui no Brasil, estão aqui nas Américas, aqui o povo de Yahu dispersou, e o que plantaram, enfiaram neles? Paganismo, tiraram a memória do povo e misturou eles com a bagunça toda, né? E agora o povo tem que se despertar, reaver sua verdadeira identidade e entender que nós estamos aqui para buscar a justiça do reino de Yahu. É complicado, né? É duro, não é fácil não. Vou ler a passagem de Maniel aqui, porque é para a gente estar bem nela, porque essa é uma palavra que as pessoas querem explicar muito ela, né? Mas ela é muito clara e é simples e objetiva. Portanto, aconselho-vos, não se preocupem com as coisas dessa vida, como que hão de comer e beber, e ter dinheiro e roupa. Mas o mundo diz para ser diferente, você tem que preocupar.
Você tem que garantir seu futuro, né? Vamos lá. O que quiserem embutir é versão de tudo aquilo que Al trouxe para nós. E os conceitos estão aí, porque nós fomos criados em cima desses conceitos do mundo, dessa estrutura que não é de Al-Ruhin, que não era o plano dele para esse mundo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhemos aos passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai eterno das alturas é quem o sustenta. E para ele, Pai eterno das alturas que sustenta os passarinhos. E para ele, o Pai eterno, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. E você não confia que algo vai suprir a sua vida, né, meu amado? Porque você precisa estar agarrado, dependendo, você precisa ter a sua garantia, né? Não é isso que o mundo levou para você e que você entende? Bom, eu estou lendo para você a palavra do próprio Al-Rush, a palavra viva, do Rei da Vida, do Rei da Vida, da verdade. Não é palavra minha, é palavra dele. O Pai eterno das alturas é que o sustenta os passarinhos. E para ele, vocês é muito mais de valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento na sua vida? E por que preocuparem com o vestiário? Olha os lírios do campo que não têm cuidado. Olha os lírios do campo que não têm cuidado com isso. Não tem cuidado com isso, com o que seja, com a roupa que vai vestir. E contudo, nem mesmo o rei Salomão, para vocês, em todo o seu rodaial, glória para vocês, foi mudado, corrompido para a glória, se vestiu tão belamente como eles. E se a rua cuida assim das flores que hoje nascem e amanhã já não existem, não cuidará porventura de vocês? Gente de Pokémoná. Aí, meus amados. Tem ou não tem convicção de que Al-Ruhin faz chover pão do céu, faz brotar, jorrar água de rocha? Você tem ou não tem convicção disso? Você crê nele ou não crê? Você está disposto a abrir tudo por amor a ele? É isso que é esse vídeo que eu estou levando para você. Você tem realmente isso aí? Ou você gosta, é igual esse povo que está aí só de palavras, que quer impor regras sobre você, condições sobre você, normas sobre você, e quer te influenciar, mas também não fazem nada. Eu conheço histórias, como alguns também conhecem, eu tenho muitas falhas também. Quis até parar isso porque realmente eu cometi uns erros muito sérios o ano passado, e que me custou caro também, sabe? Muito caro, muito caro. Não é fácil, não. Eu bobeei, vamos dizer assim, sabe? E tô tendo consequências disso até hoje. Mas Al-Ruhin é soberano. Ele conhece meu coração e sabe de todas as coisas. Mas isso não quer dizer que aquilo que eu faça, que eu fale, não provém dele, tá? Medite nisso, a autoridade que ele me deu, a unção que está sobre minha vida, que ninguém tira. Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir, para serem como os incrédulos. Mas o vosso Pai eterno das alturas sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao reino e à justiça, e Al-Ruhu cuidará do vosso futuro. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Estou lendo aqui nessa escritura aqui, se vocês quiserem entender. Nessa escritura, com os nomes transliterados, com a versão mais próxima do original. Não tem nada nesse mundo que foi escrito aqui que não foi adulterado, que não tem corrupção. A única palavra que não tem corrupção é a que vem direto do Ruha para a sua vida. Do contrário, isso aqui serve para a gente como um caminho, como um instrumento que Allah vai nos usando para revelar as coisas, para levar um entendimento, para levar a mensagem dele. Muito importante, sim. Mas
precisa muito mais do que isso, tá? Ela, senão ela mata. Precisa do espírito do Ruha. Se sois guiados pelo Ruha, sois filhos de Elohim, assim diz a palavra. Então, meus amados, a mensagem para vocês é essa. Yahushua diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Aqueles que... Ele falou assim, ó, a minha família é aqueles que ouvem a mensagem do meu pai e a obedecem. A palavra diz o seguinte: Yahuwah é amor, é o Rav, não é verdade? Yahushua é o Rav. E então quando em Coríntios capítulo 3 diz assim, o amor não se regozija com a injustiça, não tem parte com a injustiça, mas sim com a verdade. É o próprio Criador falando, porque ele é amor. Yahushua é amor. Então, quando eu digo ali, Yahushua falou assim, não, mas ele está falando ali com amor, é Yahushua falando, é Yah falando, é o Ruha falando. Não se regozija com a injustiça, mas sim com a verdade. E a verdade é Yah. E a verdade é Yahushua. E a verdade é o Ruha. E o mundo é mundo. Tudo que não é eles, tudo que não tem parte com eles, não se ajunta para eles. E não tem sintonia com eles, não tem comunhão com eles. Não. Faz parte deles. E o povo deles precisa se separar daquilo que impede eles de ter comunhão plena, de se aproximar de algo. Tudo aquilo que te impede, saia da Babilônia, meu amado, saia do Egito, larga a escravidão. Aparentemente, o que ele fala sobre a Babilônia, que é esse mundo? Ele fala o seguinte: saia dela, para não ser cúmplice de suas más obras. O mundo é só obra maligna. Televisão, futebol. Eu tenho que de vez em quando eu dou umas olhadas no futebol também. Vejo alguns filmes, sabe? Obra maligna, E no reino de Ar tem tudo aquilo que nos sustenta e que nos supre, enquanto vivemos nesse mundo, nessa terra. Sejamos do reino de Ar-Ruim, sejamos da luz. Vivamos nesse mundo, mas sem pertencer a ele, sem fazer parte dele, sem fazer convictos, sem fazer comunhão com ele, sem fazer associação com ele, nem sem amar ele. E sem amar o mundo. Sem associação nenhuma. Separado para Yah. Você quer ser separado para Yah? Medita no que eu estou falando. Um abração para você, um beijão no coração. Muitas Asholim de Yahushua na sua vida.